Graça e paz, meus irmãos, tudo bem? Vamos estar falando aqui um pouco sobre a lição 44 da revista que nós estamos seguindo. O título da lição é A Importância da Transição, Nenhuma Terra de Resistência. Ore, sonde se a visão é clara. Meus irmãos, eu peço que abra a palavra do Senhor lá em Neemias capítulo 1, versículo 4 e 6. Neemias 1, 4 e 6 nos diz assim a palavra do Senhor. E sucedeu que, ouvindo estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante a Deus do céu. E disse: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda a aliança e a benignidade para com os que amam e guardam os seus mandamentos. Esteja, pois, atento aos teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvir a minha oração do teu servo, que hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, tendo visto pelos filhos de Israel, teu servo, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e a casa do meu pai temos pecado. Neemias 1, de 4 a 6. Pai, essa é a tua palavra. Venha nos ensinar, ó Pai, através da vida de Neemias. Venha nos ensinar, ó Pai, através da tua palavra, sobre essa lição, ó Pai, a qual nós devemos, ó Pai, orar e sondar se a visão é clara, se aquilo que o Senhor falou conosco é claro, ó Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Meus irmãos, aqui nessa lição da EBD, nos relata algo parecido, bem próximo do que Neemias viveu. Porque Neemias estava vivendo aqui um momento difícil. Nós vemos aqui no texto, que é bem claro, que ele assenta e chora e lamenta por muitos dias. Nós estamos vivendo dias difíceis, com isolamento social, com essa pandemia. Ninguém achou que iríamos viver uma situação dessa, onde que deveríamos restaurar os nossos lares, restaurar os nossos laços com Cristo. Foi o que Neemias fez. Mas antes de entrar a fundo nisso aí, nós devemos entender um pouco de Neemias. Primeiro, o nome Neemias. O que significa o nome Neemias? Significa Deus consola ou o conforto de Deus. Então, o nome Neemias significa que Deus consola ou conforto de Deus. E Neemias, ele tinha uma profissão, uma profissão de muita responsabilidade, uma profissão de um status, de privilégios também, né? Assim como vem a responsabilidade, vem os privilégios dessa profissão dele. Ele era copeiro do rei, né? Ele era aquele que experimentava ali o vinho antes do rei tomar. Ou seja, se a comida tivesse envenenada, ele morreria ao invés do rei morrer. Então, essa profissão dele, ele não achou essa profissão no classificado de um jornal, no LinkedIn, aí, que é uma plataforma onde nós colocamos o nosso currículo. Não. Ele foi selecionado por Deus e pelo rei para estar ali naquela posição a qual ele estava ocupando, né? E um pequeno paralelo aqui entre Neemias e a missão que Deus deu a Neemias e a missão que Deus nos deu, só para os irmãos entenderem um pouco. Vou abrir um parênteses aqui para a gente poder falar sobre esse paralelo, né? Em Neemias 6:3, a parte B do versículo nos diz assim: Estou executando um grande projeto e não posso descer. Aqui chamaram Neemias para fazer algo e ele falou que ele não podia ir, que ele está executando um grande processo,
um grande trabalho, uma grande missão, a qual Cristo passou para ele aquela missão. Aí nós vamos lá em Apocalipse 14, versículo 6, também a parte B do versículo. Para proclamar aos que habitam sobre a terra e toda a nação, tribo, língua e povos. Nós recebemos esta missão de proclamar o nome de Cristo em toda a nação. Em toda a nação, em toda tribo, em toda língua. Então, assim como Neemias recebeu uma função, recebeu uma missão, nós também recebemos esta missão. Né, meus irmãos? Então, assim, nós devemos entender isso aí. Então, nessa lição, estudaremos os princípios utilizados por Neemias para desafiar o povo a reconstruir os muros de Jerusalém. É esse o intuito dessa lição. Né? E nós devemos fazer diferença em nosso tempo. Assim como Neemias fez, ele realmente colocou a mão na massa e trabalhou para o Senhor, ele fez a diferença naquela nação. Ele fez a diferença naquele tempo. Aí a pergunta que eu faço é, e nós, nesse tempo, e nós, no meio em que estamos vivendo, temos feito a diferença? Nós devemos fazer essa diferença. Devemos o tempo todo estar fazendo essa diferença para Cristo. As pessoas têm que olhar para a nossa vida e ver Cristo. O tempo todo. Temos que dar exemplo. Né? Uma coisa que aconteceu na vida de Neemias é que ele foi um líder. Então nós devemos entender isso também. Todos nós lideramos a partir de onde estamos. Você é um líder. Você pode ser um líder na sua casa. Você pode ser um líder no seu trabalho. Você pode ser um líder na igreja. Né? Todos nós desempenhamos em algum momento da nossa vida uma parte de liderança. Você é o líder do seu lar, como pai, como filho, ensinando seu filho como proceder em algumas funções. Você é o líder na sua empresa, dependendo do cargo que você ocupa, como gerente, como supervisor. Você é um líder. Em todos os momentos, ou você é líder ou você é liderado. E nós devemos fazer como Neemias. Neemias tanto foi um líder, ali quando ele reuniu o povo para poder reconstruir os muros, como também ele era liderado a partir do momento a qual ele servia o rei. Ele era liderado pelo rei, mas ele também liderava outras pessoas. Então, em todo aspecto da nossa vida, nós seremos um líder. Então, nós temos que ter uma visão correta da realidade, como nos diz o texto aqui da lição. A lição ela é bem clara com isso aí. Né? Dependendo da realidade a qual você vive, você tem que ter uma visão clara, tanto da função líder com liderado, como liderado e líder. Né? A visão de Neemias, ele obteve informação quando a realidade de Jerusalém e do povo como vivia. Então assim, quando Neemias recebeu aquela informação ali, onde que os muros de Jerusalém tinham caído, que o povo estava passando por uma dificuldade, né? Então, qual foi o primeiro passo de Neemias? Não foi correr lá e conversar com o rei, não foi, vamos fazer, vamos tá. Não, o primeiro passo de Neemias foi orar. A primeira coisa que ele fez foi orar. E assim começou a orar, ele elaborou um plano de ação e no momento certo intercedeu junto aos terceiros. O que Neemias fez? Quando ele obteve a informação, ele orou, buscou a direção de Deus. É algo onde que nós muitas vezes estamos errando. É algo onde nós, o que nós fazemos? Nós primeiro fazemos o que? Pega uma informação, já corre aqui, já mexe ali para poder resolver e esquecemos do principal. Espera aí, vou buscar de Deus. Não, vamos resolver aqui, vamos resolver ali e tal. E depois que estamos no meio do processo de resolver um problema, de resolver algo, aí nós lembramos. Deus, me ajuda. Deus, vem estar comigo. Deus, aqui eu estou passando por isso aqui e tal. Por que nós não fazemos isso? Assim como Neemias fez aqui. Primeiro passo de Neemias foi orar.
Segundo passo de Neemias, jejuar. Então, para ter a visão correta, a visão clara daquilo que estamos fazendo, nós devemos fazer como Neemias. O primeiro passo de tudo, oração. Né? A visão para estar alinhada com a realidade. Neemias chega em Jerusalém e antes de fazer qualquer proposta e ele anda pela cidade, observa as pessoas e a circunstância a qual está as construções, qual a situação que está. Vamos ler lá no texto. Neemias 2, de 11 a 15. Nos diz assim a palavra. Cheguei a Jerusalém e depois de 3 dias de permanência ali, saí à noite com os meus amigos. Veja que Neemias chegou. Ele não já chegou alvoroçado, ele não já chegou, vamos resolver. Não, ele chegou ali em Jerusalém e permaneceu lá por 3 dias. E ali saiu de noite com alguns amigos. E eu não havia contado a ninguém o que Deus havia posto no meu coração, que eu fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal além daquele que estava montado. De noite, saí pela porta do vale na direção da fonte do dragão e da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém que havia sido derrubado e as suas portas, que havia sido destruída pelo fogo. Fui até a porta da fonte do tanque do rei, mas ali não havia espaço para o meu animal passar. Por isso subi ao vale de noite, examinando o muro. Finalmente voltei, tomei e entrei pela porta do vale. Neemias 2, de 11 a 15. Percebes, meu irmão, algo precioso aqui? Algo simples que Neemias fez? Algo que nós devemos tomar para a nossa vida. Se nós aprendermos com esse texto aqui, está de grande valia essa lição. Entenda aqui, ó. Cheguei em Jerusalém, depois de 3 dias, permaneci ali. Ele chega, ele avalia o problema. Ele não sai, meu irmão, eu estou com dificuldade, meu irmão, eu estou assim. Não, ele avalia o problema. Primeiro passo que ele fez, orou. Segundo passo, jejuou. Terceiro passo, ele avalia o problema. Quarto passo, ele começa a fazer a elaboração de um plano de ação. A elaboração de algo, como vai resolver o problema de Jerusalém. Como ele vai restaurar a sua vida ali daquele povo daquela região. Você vê aqui, ó, que no texto fala, ele saiu à noite pelo vale em direção, rodeou a cidade, sem fazer alarme, sem falar nada para ninguém. Muitas pessoas têm passado por dificuldade, muitas pessoas têm passado por uma coisa e começam a alarmar todo mundo, faz uma tempestade no copo d'água, sendo que se avaliasse ali o problema, a real situação, teria uma solução mais simples, uma solução mais rápida de fazer. Né? Ter a visão correta da realidade faz toda a diferença, pois aquele que o cerca perceberão que você está tentando fazer com as suas próprias forças. Então, o que eu quero dizer para os irmãos? Avalie. Não sai dando alarme, não sai dando alarde do que você vai fazer, não sai falando para todo mundo, não. Meu irmão, guarda no coração. Se Deus te deu um projeto, se Deus te deu algo, Ele vai realizar. E se Deus está te dando dificuldades, se Deus está colocando uma missão para você cumprir, Ele vai realizar da melhor forma possível para você aprender. Então, nós devemos avaliar. Se tem uma dificuldade, vamos avaliar. Vamos, como eu disse, vamos primeiro orar, jejuar, buscar a direção de Deus e vamos avaliá-la. Vamos buscar resolver
Não tenta falar demais, não. Vamos tentar analisar para poder resolver a situação. Segundo ponto que nos ensina aqui essa lição, que eu tenho aprendido muito com essa revista, meus irmãos, vocês não têm noção. Mas o segundo ponto é: tenha sentimento de impotência. Eu confesso, meus irmãos, quando eu li isso aqui, eu falei, ter sentimento de impotência? Mas não pode ser algo assim, né? Mas vamos lá, que eu quero que os irmãos entendam qual é esse sentimento de impotência que nos diz a lição. Ao lermos o primeiro capítulo de Neemias, lá fala que ele teve um profundo sentimento de impotência diante da realidade que estava escrita. O que seria esse sentimento de impotência? É sentimento de você ver a situação e não poder resolver. De você ver o problema e não ter como resolver. Está de pés e mãos atadas. Eu me lembro de algo assim que me marcou muito, né? Foi sobre meu filho, né? O que aconteceu? A gente o tempo todo cercando ele ali, cuidando dele ali para que ele não machucasse. Se ele corre ali, a gente corre para a talha do lado de cá, acorda ali, atalha um pouco do lado de cá, para não deixar ele machucar, né? A preocupação de todos os pais, né? Cuidar realmente do filho, assim como o Senhor faz conosco. Porém, teve uma situação onde que ele caiu e machucou, né? Teve duas situações. Ele caiu e machucou, eu fiquei completamente assim, sem reação, porque eu estava tão próximo dele. Ele foi cair, eu fui tentar parar, não dei conta, não fui rápido bastante, ele caiu e machucou. Naquele momento eu me senti impotente, eu estava ali tão próximo, eu estava ali tão junto. Como que ele caiu? Como é que eu deixei ele cair? Assim, a sensação de impotência, de proteger todos os meios para que ele não viesse machucar, e ele cai. Aí, naquele momento também, Deus falou comigo completamente. Na vida vai ter quedas, na vida terão dificuldade. Você não vai estar lá o tempo todo para poder ajudar, para poder prevenir, né? Às vezes temos um filho aí que se desviou do caminho, ou um filho que saiu para o mundo perdido, né? Aí o pai se sente impotente. O pai se sente assim: eu ensinei meu filho, eu levei meu filho para a igreja, hoje ele não está aqui. Então assim, entenda que você fez até onde deveria ter feito, né? O sinal de impotência é isso, é você estar próximo e não conseguir resolver. Mas eu tenho uma palavra, meu irmão, minha irmã, para falar com você. Para Deus, nada é impossível. Se seu filho assim saiu para o mundo e não está hoje nos caminhos a qual você ensinou, tenha certeza, persevere, mantenha-se firme na palavra, que através da sua vida, Deus vai trazer ele de volta. Ele pode voltar para os caminhos do Senhor. Eu creio nisso. Eu e a minha casa servirei ao Senhor. E eu creio que essa palavra também pode ser para você. Você e a sua casa servirá ao Senhor. Mas voltando ao texto aqui, em questão de o que o texto nos diz, em questão de impotência, né, referente aqui ao que a lição nos ensina, que nós devemos ter um pouquinho de sentimento de impotência. Porque como Neemias recebeu aquela informação que os muros tinham caído, e ele se sentiu assim, uma dor de não poder ter com que resolver, o que é que ele fez? Ele gerou esse sentimento de impotência. Mas volta a dizer, meus irmãos, ele orou, jejuou, buscou, fez um plano de ação, se preparou. Ele se preparou para a ocasião certa, a ocasião oportuna, né? Então, depois de Neemias jejuar, depois de Neemias orar, montar um plano de ação, ir até o local, avaliar, ele então começa a estar pronto e preparado. Meu irmão, a melhor coisa que tem é você estar pronto e preparado para Deus te usar. Como eu disse, né, na sexta-feira, nós somos como uma flecha na mão do arqueiro, que ele guarda na sua aljava.
Então você tem que estar preparado para quando Deus pegar você da aljava e te lançar, você esteja reto, pronto e preparado. Para quando Deus pegar você, olhar e falar assim, não, essa flecha ainda está torta, eu não vou usar ela não, e guardar. Meu irmão, ande preparado. Ande preparado para Deus te usar. Né? Uma aplicação que tiramos aqui dessa lição, nessa parte, a qual ela fala, tem um sentimento de impotência. Assim, para fazer a diferença e mudar a realidade, mudar a realidade que nos inquieta, não é necessário ter todos os recursos disponíveis, mas, sobretudo, a humildade para reconhecer quão dependente da graça de Deus e da sua provisão. Nós vemos aqui que Neemias ele não tinha condições de ir lá, de viajar, de levar material, de comprar material, de recurso ali para restaurar os muros de Jerusalém. Primeiro, que ele era um copeiro, mesmo que ele recebesse bem, ele não poderia ir, porque lá trabalhava ao lado do rei. Segundo, se ele tivesse o recurso, como é que ele iria? Então, assim, era um custo muito alto, né? Então, o que Neemias fez? Neemias, ele foi humilde e reconheceu que tudo depende da graça de Deus. Neemias fez o planejamento, estava preparado, mas ele dependia do favor de terceiros. Ele dependia de outras pessoas para executar a sua missão. E ele foi humilde para reconhecer. Muitas das vezes, Deus tem usado pessoas para te abençoar, para cuidar de você, e nós não estamos tendo humildade para entender isso aí. Nós devemos ter essa humildade, porque nem tudo vai vir das nossas mãos, do nosso recurso, né? E a terceira parte da lição que nos ensina é clame ao Senhor. Aí você fala, mas clame ao Senhor no final, sendo que no início nós falamos que Neemias orou, buscou a Deus sim. Clame ao Senhor. Vamos ver aqui um texto que eu quero deixar para os irmãos. Isaías 43, 13. Nos diz assim a palavra: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Meu irmão, minha irmã, tome esse texto assim e grava no coração. Agindo eu, quem impedirá? Quem estava falando aqui era o Senhor falando com o profeta Isaías. Eu sou, agindo eu, quem impedirá? Quando Deus está no projeto, quando você começa ali no projeto, onde que você coloca Deus na frente, como Neemias fez. O que Neemias fez? Ele orou, colocou Deus na frente. Agindo Deus, quem impedirá? As portas começam a se abrir assim, ó. Tudo que estava trancado começa a se abrir. Então o segredo, meu irmão, assim como Neemias fez, minha irmã, oração. Busque oração. Falar com Deus. O telefone do céu é simples, o WhatsApp do céu é oração. Ele está sempre online, nunca off. Deus sempre fala. Nós devemos apenas buscar. Oséias 4,6 nos diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. O que é isso? Conhecer que nós temos um Deus que pode tudo, faz tudo. Simples, meu irmão. Vai fazer uma coisa? Obrigado, Senhor. Vai abrir uma empresa? Senhor, vem comigo. Vai viajar? O Senhor, senta aqui do meu lado. Coloque Deus na frente de tudo, meu irmão, minha irmã. Assim como Neemias fez. Né? Tem um missionário, Hudson Taylor, que ele diz a seguinte frase: a obra de Deus, feita do jeito de Deus, contará com os recursos de Deus. Ou seja, tudo que é de Deus vai contar com os recursos de Deus. Você não precisa ficar enlouquecendo a cabeça. Eu tenho... Irmãos, entrega para Deus o que Ele faz. Olha para você ver o que é esse missionário. Esse é um missionário da China. Um missionário chinês que diz, o nome dele é Hudson Taylor: a obra de Deus, feita do jeito de Deus, contará com o recurso de Deus. Quando o Hudson Taylor escreveu isso, esta frase, ele queria dizer:
todo tipo de necessidade que temos, dinheiro, saúde, fé, paz, força, recurso, é de Deus. É Deus que irá prover. Se é um projeto que Deus está na frente, é Ele que vai prover. Não somos nós. Olha para você ver, você acha que Neemias tinha condições de reconstruir os muros? Não tinha. Condições ele não tinha. Deus não tocou no coração do rei. O rei deu uma carta para Neemias. Vai, tem a passagem livre. Pode passar, pode usar o recurso que for para poder você reconstruir. Para você voltar à sua alegria, porque Neemias estava triste. E naquela ocasião, se você chegasse triste ou abatido perante a presença do rei, você poderia ser executado, porque todos deveriam estar alegres perante o rei. Mas Neemias chega ali triste, abatido. Então o rei pega e fala: o que é que te aflige? Neemias fala: o meu povo ali de Jerusalém, os muros estão caídos. O rei é tocado com aquilo ali, porque Deus tocou no coração do rei para poder resolver, porque era recurso de Deus. É Deus que gera o recurso. Uma aplicação na obra de Deus não precisa de jeitinho. Nós brasileiros temos muito essa mania, de jeitinho brasileiro. Vamos fazer uma gambiarra aqui, vamos fazer um ajeito ali. E nós devemos entender que na obra de Deus não tem jeitinho. É Deus que provê tudo. Assim como foi com Neemias, Ele vai fazer conosco. Neemias não foi até lá para dar um jeitinho no muro, não foi até lá para fazer uma gambiarra no muro, não. Ele foi para reconstruir, reerguer, fazer algo novo. Nós devemos entender. Não podemos agir com ímpeto de sabedoria. Eu sei de tudo, eu vou resolver tudo. Não, Neemias usou recursos de pessoas que sabiam o que estava fazendo naquele momento, naquela hora. Devemos entender isso. Para os meus irmãos entenderem aqui, Neemias, ele não foi despreparado. Vamos voltar um pouquinho ali, vamos ir para os evangelhos. Lá em Lucas 14, 28, 30 nos diz assim: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assente e calcule o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminar, todos que vieram ali dirão: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. O que Lucas está nos dizendo aqui? Se você vai fazer um projeto, se você vai começar algo, olha se você tem condições de terminá-lo. Assim como Neemias fez. Neemias foi, avaliou, levantou, se preparou, fez o levantamento. Nós lemos aqui que ele ficou 3 dias rodeando os muros. Ele estava vendo ali o que ele ia gastar, ele estava vendo ali o que ele deveria fazer, em qual ponto, em qual área dos muros de Jerusalém. Ele estava avaliando, para depois disso aí chegar e falar assim: tá aqui, minha avaliação é essa, a gente precisa fazer isso e isso. Temos condições? Nós devemos avaliar os muros que precisam ser reerguidos em nossas vidas. Então assim, meus irmãos, planeje. Como eu disse, primeiro, ore. Segundo, jejune. Depois, sonde se a visão é isso mesmo que Deus te deu. E se for, meu irmão, não se preocupe que Deus vai abrir os recursos para isso acontecer. A importância da transição numa terra de resistência. Ore, sonde se a visão é clara. Primeiro ponto que a revista nos trouxe: tenha uma visão correta da realidade, oração. Tenha um sentimento de impotência, sonde o local, veja, analise, se planeje, se prepare, sonde tudo. E o terceiro ponto que a revista nos trouxe é: clame ao Senhor, veja se a visão é clara. Veja se a visão é clara, se a visão ali está correta perante a palavra, se foi Deus realmente que te deu. E se for, meu irmão, pode encarar. Pode encarar que Deus vai na frente. Assim como ele foi com Neemias. Neemias, como eu disse, não tinha recurso. E Deus abriu as portas para isso acontecer. Meus irmãos, fiquem em paz. Quando Deus te dá uma visão, simplesmente ore, que Ele vai cumprir na hora certa.
Pai, essa é a tua palavra, essa é a tua lição, ó Pai, como Neemias. Venha fazer desse povo, ó Pai, comigo também, assim como o Senhor fez com Neemias. Venha nos dar uma visão clara, e que nós venhamos planejar e se preparar para trabalhar na tua obra e restaurar o que precisa ser restaurado em nossa vida, e restaurar o que precisa ser restaurado aonde que estamos plantados como líder e como liderado. É o que eu te peço em nome de Jesus. Meus irmãos, fiquem com Deus e que o Senhor esteja contigo. Amém?